componente especializado de assistência farmacêutica é uma estratégia do SUS que promove o acesso a medicamentos de diversas doenças, como hepatite C, tuberculose, esclerose múltipla, e o seu principal objetivo é promover a integralidade de tratamento medicamentoso em diversos níveis da doença e em nível ambulatorial. Em Florianópolis, o serviço do componente especializado de assistência farmacêutica é realizado na Farmácia Escola da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Estamos aqui na Farmácia Escola para saber um pouco mais sobre a opinião dos usuários do componente especializado. Meu nome é Nesilda Juscelino Espuma, eu tenho miastenia grave. Eu descobri e fui diagnosticado com esclerose múltipla. E depois de 2 anos é que foi identificado que era essa doença realmente. Eu entrei com um processo para medicação que é muito cara e levou 3 anos. Aí eu venho aqui, pego a medicação e tenho que recadastrar cada mês. Eu só peguei uma vez, um mês. Foi mês de outubro, a primeira vez que eu peguei. Aí estou vindo hoje para pegar novamente, tem que recadastrar. Quer dizer, tem que ir no médico, fazer todo o processo de novo, entregar para eles, para liberarem o remédio. Todo mês é assim? Ela disse que era a cada 90 dias, mas hoje já não está disponível. E qual seria o medicamento que a senhora... É o Imuran, prednisona e mestinol. São 3. São os mais caros. E esses 3 a senhora pega Pego aqui? aqui. Tá. E como é que foi esse processo, desde a entrada do processo até conseguir autorização para pegar aqui? Ou foi muito complicado? Bem complicado. Eu peguei 3 vezes o diagnóstico com o médico, toda a documentação de receituário, tudo, né? Aí dava entrada. Aí esperava 6 meses, não vinha, aí ia no médico, pegava tudo de novo, entrava com o processo. E isso levou 3 anos. 3 anos. E o que a senhora acha do atendimento, do componente especializado? Olha, o atendimento é normal de qualquer repartição pública, né? Eu dou uma informação que está no computador, só isso, e ninguém fala mais nada. Ó, a senhora está cadastrada ou não, só. Então, quer dizer, poderia melhorar, ser uma coisa para ser humano para ser humano. Facilitar um pouco mais o acesso. Exatamente, mas não tem informação, não tem datas, não tem nada. Tem que vir de manhã cedo, ficar na fila e esperar. Para simplesmente ela te dizer, olha no computador e dizer, você não está cadastrado. Aí o que eu faço? Abro tudo de novo. Aí vou no médico, pego de novo, tudo de novo, receituário, tudo de novo. Aí, não, daqui a 3 meses nós vamos liberar a medicação. Chega aqui não está. Meu nome é Felipe, eu vim buscar o medicamento para minha filha, um medicamento de inibição da puberdade, uma aplicação que ela faz a cada 3 meses. E, no caso, qual a opinião sobre a busca do medicamento? Como foi a busca? A busca do medicamento mediante uma consulta com endócrino no hospital infantil, né? Então a gente pega o laudo lá, traz para a farmácia escola, né? Eles analisam, para o setor de compras, tá? Aquela burocracia, e a gente sempre com o horário agendado, né? Então não precisa enfrentar fila, né? Então, no meu caso, no nosso caso, não tem muito que reclamar. Claro, tem burocracia de vir uma vez, vir a segunda vez, vir a terceira vez, para entregar o laudo, para renovação do laudo, isso se torna um pouco maçante, assim, tem que renovar o laudo a cada 6 meses, a cada 3 meses, sendo que o tratamento dela é até 12 anos, ela tem 10 anos, então não tem por que renovar um negócio, se o negócio já sabe que vai até 2 anos, né? São 2 anos de tratamento, então isso se torna um pouco maçante, mas a questão do atendimento... E no primeiro momento que vocês apresentaram o documento, foi aprovado? Foi aprovado. E sobre a falta do medicamento? Não, o nosso medicamento, assim, apesar de ser um medicamento muito caro, assim, eu não teria condições de pagar um medicamento que eu devo fazer uma pesquisa, custa R$ 1.800 cada aplicação. Então, a cada 3 meses, eu embolsar R$ 1.800 para mim, assim, é mais complicado. Nunca faltou. Está praticamente há mais de 1 ano, nunca faltou. E sobre a opinião do atendimento? O atendimento é bom, assim, as
vezes demora um pouquinho, eu acho que é porque a demanda é muito grande, falta bastante, estudante, né? Falta estudante, né, para suprir essa demanda. Mas assim, quando eu sou atendido, o limite é bom. Rápido, ágil, né? O que demora até ser atendido. No atendimento em si, Eu acho que é isso. então tá. Obrigada. Valeu, obrigado. Como vimos, as opiniões dos usuários, a dificuldade na aderência do medicamento é a mesma, o processo burocrático. Vamos ver com as farmacêuticas e entender melhor sobre isso. Bom dia, nós estamos aqui na Farmácia Escola. Agora vamos entrevistar duas farmacêuticas, uma da UFSC e outra da Prefeitura. Marina, o que é componente especializado da área farmacêutica? Bem, o componente especializado ele é uma forma de acesso a medicamentos do SUS, né? Ele visa garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, né? Ou seja, que todas as linhas de cuidado sejam atendidas, né? Então, na elaboração dele, do componente especializado, foi revista todas as patologias atendidas e todas as linhas de cuidado, ou seja, todos os medicamentos para atender a todas as etapas e fases das doenças devem ser garantidas pelo SUS. O que são critérios de inclusão e exclusão? Bem, então esse protocolo ele define quais são as condições, digamos assim, para que os usuários possam ser atendidos pelo componente, né? E esses, então, são os critérios de inclusão e exclusão. Critérios de inclusão, acho que fica mais fácil exemplificar, né? Então, por exemplo, para um paciente receber um medicamento para artrite reumatoide do componente especializado, né? O que ele precisa, quais são as características que ele precisa preencher para que ele possa receber, né? Então, aí a gente tem lá definido nos protocolos alguns critérios. Por exemplo, tem que ter alguns sinais e sintomas, né, característicos da doença, como, por exemplo, assimetria, né, dos dois lados, pequenas articulações, rigidez matinal. O paciente tem que ter alguns exames de sangue, né, como, por exemplo, de função hepática, né? Ele trazendo esses, tanto como uma função hepática, por exemplo, ok, tendo os critérios de diagnóstico da artrite, ok, ele preenche os critérios de inclusão, né? E de exclusão seriam os critérios que não permitem que ele faça o tratamento, né? Ou porque ele não tem comprovação do diagnóstico, que algumas patologias do diagnóstico é bem complicado, né? Como, por exemplo, as doenças neurológicas. Muitas não têm um exame específico que diagnostique, né? Então, não tem um exame de sangue que seja marcador para dizer eu tenho Alzheimer, eu tenho Parkinson, né? Eu tenho esquizofrenia. São doenças que têm um diagnóstico mais clínico, né? Então, os critérios de exclusão seriam, por exemplo, ou que o paciente não pode utilizar aquele medicamento porque ele é nefrotóxico ou hepatotóxico e aquele paciente nos exames mostrou que já tem uma perda de função renal ou hepática que não permitem que ele faça esse tratamento, ou que ele possui outros critérios que não excluíram outras patologias possíveis. Então, por exemplo, para a gente abrir um processo aqui para a doença de Alzheimer, eu tenho que ter, por exemplo, dosagem de vitamina B12. Porque eu tenho que excluir que aquele problema cognitivo que ele está tendo não é por deficiência de vitamina, né? E aí eu consigo excluindo outros diagnósticos prováveis para poder chegar no diagnóstico depois de doença de Alzheimer. O que é o termo de esclarecimento e responsabilidade? Esse termo é um termo que deve ser preenchido por todos os pacientes e os médicos que prescreveram os medicamentos, né, onde eles se responsabilizam pelo uso do medicamento, né? Ou seja, o que tem nesse termo? Ele tem para que esse medicamento foi indicado, né, e quais são os possíveis riscos associados ao uso desse medicamento, como reações adversas mais comuns, né? Então, deve ser lido pelo paciente e pelo prescritor e ao final ele é assinado por ambos, né, para poder fazer a solicitação de que eu estou ciente que eu estou usando este medicamento para este tratamento e que eu tenho e que pode ter envolvido alguns riscos. Quais os documentos necessários para retirar os medicamentos do CEAF? Bem, os documentos eles são específicos por doença, né? Então, no protocolo a gente consegue acessar, né, por ordem alfabética os protocolos para são mais ou menos 80 doenças diferentes contempladas,
E lá especifica o que precisa ser entregue por cada paciente. Né? Documentos que são obrigatórios para todos, né? São os documentos pessoais, cópia de identidade, CPF, comprovante de residência e cartãozinho do SUS, a receita médica, a LME, que a gente já falou ali em cima, o termo de conhecimento de responsabilidade e juntamente vai ter que anexar aquilo que eu falei, exames que comprovem a patologia ou que excluam outras patologias e alguns exames, por exemplo, para avaliação de função renal, hepática, se exigir, né? Ou hematológica, como por exemplo no caso da clozapina, né, que precisa ter essa avaliação. Tem um outro medicamento que a gente dispensa aqui, que é a hidroxicloroquina, que tem risco de maculopatia, então ele tem que trazer um atestado do oftalmologista de que ele não tem nenhum problema ocular, que ele pode utilizar essa medicação. Enfim, ele tem que trazer os documentos específicos que estão no protocolo para a doença que ele tem. O que é PCDT? Então, PCDT são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, né, que orientam, então, os tratamentos disponibilizados pelo SUS. Hoje já não é mais separado as patologias, as doenças, né, atendidas pelo componente especializado, elas não são separados os medicamentos. Essa lista é só do componente especializado, né? O protocolo ele estabelece desde o diagnóstico das patologias ao tratamento e ao monitoramento clínico, né? Então, cada patologia atendida tem todos esses critérios estabelecidos nos protocolos e é eles que definem quais são os medicamentos disponíveis, como são disponibilizados esses medicamentos, né? Quais são os exames que são necessários para o paciente poder acessar o medicamento, né? Tanto em relação à segurança desse paciente, se esse medicamento ele é nefrotóxico, hepatotóxico, né? Então, o que ele precisa apresentar, quais são os critérios de diagnóstico dessa patologia, né? Depois, os medicamentos disponibilizados para cada linha de cuidado, né? Então, às vezes, a linha de cuidado, a primeira linha fica lá no componente básico, né? Como, por exemplo, na espondilite, que a gente tem alguns anti-inflamatórios que são disponibilizados no componente básico, nas unidades de saúde, né? Ou alguns medicamentos também para outras patologias, né? Como esquizofrenia, nós também temos alguns medicamentos disponibilizados no componente básico e, para alguns casos, eles vêm para o componente especializado, ou por estarem no estágio mais avançado da doença. Então, tudo isso está determinado nos protocolos clínicos, né? Inclusive, depois o monitoramento, a questão de efetividade, avaliação de efetividade, a questão do armazenamento do medicamento. Tem um documento bem completo, diferente, por exemplo, da Rename, né, que ele é um documento voltado só para medicamento. O protocolo ele fala um pouco de patologia, um pouco do diagnóstico, dos medicamentos e depois do monitoramento desses tratamentos. Bom dia, estamos aqui com a farmacêutica, a Mariela. A gente vai fazer algumas perguntas sobre o componente especializado da área farmacêutica. Bom dia, Mariela. Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia. E o que seria o laudo de solicitação? Tá. Bom, eu tinha dado uma olhadinha, né, nas perguntas e assim, ó, o laudo, posso mostrar? Pode. Esse aqui? O laudo seria esse aqui, né, que ele vem no início aqui alguns dados do paciente, do medicamento e no finalzinho aqui outros dados pessoais aí do paciente, né. Então, assim, é um laudo que ele tem que ser todo ele preenchido pelo médico, tá, com informações que estejam de acordo com a receita, tá? Então, cada CID, né, que é colocado aqui, cada protocolo vai usar o mesmo laudo, né? Porém vai mudar aqui então o CID na hora de fazer o cadastro do paciente. E seria isso, seria um laudo com algumas informações, né, para serem inseridas no sistema e que vão poder ser avaliadas depois pelo Estado. E o termo de esclarecimento e responsabilidade, o que seria também? Tá. Então, esse termo, como ele tem que estar sempre assinado pelo prescritor e pelo paciente, né, porque ali ele fala sobre os efeitos que tem cada um dos medicamentos contemplados no componente, e, né, todos os efeitos colaterais. Então, o paciente ele tem que ser informado tanto pelo seu médico, né, quanto outro profissional de saúde, quando ele vai assinar esse termo. Então, ele tem que estar ciente
de que ele vai usar um medicamento e ele tem que ter sido informado sobre os seus efeitos adversos, né? Alguns são efeitos mais severos do que outros, mas independente disso ele tem que ter sido informado, né? E o médico também tem que dar ciência de que ele informou o paciente sobre isso. Então, o termo de consentimento ele é bem importante. É um documento obrigatório também para todos os CID, né, todas as doenças contempladas no componente. E sobre a renovação, o que seria essa renovação? Para que ela serve, tipo, depois que o paciente já retira o medicamento? Tá, a maioria dos protocolos, eles falam em monitoramento, né? Que seria assim, dependendo de cada um vai ter a sua especificidade. É exigido do paciente essa renovação, seria na maioria deles uma receita e um laudo, para que ele mantenha o seu processo ativo, né? Isso no sistema, e para que se tenha, como é que eu vou te explicar? Para que se tenha assim, certeza de que pelo menos ele está fazendo acompanhamento com algum profissional de saúde, né? No caso, quem vai prescrever seria o médico, então, a princípio, a cada 3 meses ele é exigido para isso, para a gente ter certeza que o paciente está sendo monitorado, né? Pelo menos a cada 3 meses consultando. Não é o caso de todos os medicamentos, mas a grande maioria. E quanto tempo leva, assim, para a pessoa conseguir retirar o medicamento, desde a abertura do processo? Depois de retirar o processo? Então, assim, de 30 a 60 dias, a gente tem na prática visto isso, né? 30 a 40 dias são medicamentos que, quando vão para o estado para serem avaliados, eles passam apenas pelos avaliadores, né? Não precisa se avaliar por comissão de médicos. E é um pouco mais, talvez 50, 60 dias, quando passa por comissão de médicos, né? Que o exemplo que a gente tem são os hormônios, passa pela comissão de endócrinos do estado, artrite reumatoide, comissão de reumatos, né? E assim por diante. E o Estado, sobre todos os medicamentos que tem no componente, o Estado ele pode selecionar alguns medicamentos para dispensação ou tem que ser todos os listados no... O Estado ele vai seguir o protocolo do Ministério. Então, o Ministério, quando elabora os protocolos, né, a lista dos medicamentos, ele se baseia na RENAME, né, que é a Ação Nacional de Medicamentos, mas nem todos que estão na RENAME são incluídos pelo Ministério. E o Estado, ele vai seguir aquele protocolo, né? Dificilmente ele vai avaliar ou liberar algum medicamento fora do protocolo. Existem alguns poucos casos, né, que o Estado até libera, assim, mas aí são medicamentos que ele pode, que não depende da verba do Ministério. Então, e como o paciente ele pode proceder à avaliação, autorização e dispensação de patologias que não possuem um protocolo clínico? Bom, quando ele vem à farmácia para informação, a gente sempre procura informar todas as possibilidades, né? Não existe nenhum medicamento fornecido assim que não esteja no protocolo. Então, às vezes ele procura por um medicamento, diz que o médico informou que já vai entrar, mas assim, precisa pelo menos serem... precisam primeiro sair 2 portarias, né? Referente ao componente. Uma, que é o que o Ministério estabeleceu para entrar, para ser contemplado, e a outra portaria seria do próprio protocolo clínico, né? Que aí determina quais são os critérios de inclusão, exclusão e todo o resto. Então, ele somente se estiver no protocolo do Ministério, ele vai conseguir abrir o processo e ser avaliado num componente especializado. Né? Assim, caso ele não, a gente sabe que o medicamento não está contemplado, a gente pode orientar o paciente também a tentar via judicial, né? Porque é uma outra opção que ele, né, tem direito e talvez consiga. Né? Enquanto o medicamento não entra na componente especializada.
E como é feita a avaliação clínica assim, de efetividade, eficácia e segurança do tratamento dos pacientes que retiram o medicamento? Então, por isso a importância da renovação, né? Embora esse processo de monitoramento seria através do monitoramento que seria feito isso, né? Embora esse processo ele não está sendo feito, não é feito ainda com todas as patologias, com todos os medicamentos, em todos os CEAFs. Né? É o que a gente gostaria. Então, assim, dependendo da cidade, tem cidades que conseguem fazer monitoramento, assim, com várias CIDs, né, medicamentos, outros ainda não. Outros não fazem nenhum tipo. Mas é através, assim, dessa... na própria renovação, a gente consegue já observar se houve aumento de posologia, se não houve, o médico, se ele fizer o relato, né, de algum efeito colateral diferente, mudança de tratamento. Começa com a renovação, né? Mas teria que ser feito esse monitoramento que já vem no protocolo, ele já vem como deve ser feito. E sobre a avaliação do processo quando ele quer desligar. Deixa eu passar agora. Depois explica que é meu alarme. Tá, e como é feita a avaliação quando os processos são enviados para o Estado, na abertura do processo mesmo? Então, dependendo da patologia, né, vai passar pelo avaliador do Estado ou para a comissão de médicos. Então, a gente faz um checklist aqui, cadastra e encaminha para o Estado. Essa avaliação daí é feita toda lá, né? A maioria dos avaliadores são farmacêuticos que fazem esse processo. Quando não precisa ir para a comissão, então eles vão avaliar toda a documentação exigida no protocolo e também fazer a avaliação aí dos exames, né? Por exemplo, se um paciente abre processo para um medicamento para dislipidemia, aqui a gente vai verificar se tem todos os documentos que o protocolo exige. Lá, além de fazer essa verificação, o avaliador vai verificar valores de exames, né? Laudos médicos. E aí, conforme o que for relatado e o que tiver de inclusão no protocolo, né? Se o paciente estiver estiver dentro dos critérios de inclusão, ele vai entrar no componente, ele vai ser aprovado. Então é baseado tudo nos critérios de inclusão. Sim, sempre é dessa forma. E apenas pacientes que são atendidos pelo SUS podem retirar o medicamento aqui ou... Não, qualquer paciente, né? Ele pode, até mesmo o atendimento dele não precisa ser por médico do SUS somente, né? Qualquer paciente, ele tem acesso ao componente. E moradores de Florianópolis? Sim, daí cada município tem a sua unidade CEAF, né? Cada município vai fazer o cadastro dos seus usuários e encaminhar o processo para o Estado. A avaliação é toda no Estado. E como é feito o financiamento desses medicamentos? Então, a maioria deles, dos medicamentos do componente especializado, a maioria deles é financiada pelo Ministério da Saúde, a verba vem do Ministério, né? Existe um ou outro caso que o Estado pode aprovar um medicamento, né? E já tem essa verba do Estado mesmo, né? Tem um outro caso, assim, mais raro. Mas a verba ela é toda do Ministério da Saúde. Alguns medicamentos, eles já são comprados pelo Ministério mesmo e só enviados por uma... Portanto, a importância da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde é permitir o acesso da população a medicamentos essenciais, buscando garantir a ampliação e a integralidade do tratamento. Com a construção do componente especializado da assistência farmacêutica, foi possível garantir que o paciente tivesse total cobertura do tratamento, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e monitoramento do mesmo. Através do componente especializado, podemos entender que o SUS otimiza, oferece e garante o acesso a um elenco de medicamentos que representam importante impacto ao orçamento da assistência farmacêutica pública no nosso país.